Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre a história da urna eletrônica no Brasil e características, eleições 2020. Antes de contar a história da urna, a gente precisa rapidinho falar como era o voto no Brasil antes disso. A primeira eleição em terras nacionais foi em 23 de janeiro de 1532, quando os moradores da vila de São Vicente, em São Paulo, elegeram o Conselho Municipal. O voto foi indireto, ou seja, eles elegeram as pessoas que elegeriam o conselho, o que já era um começo. Aí saltamos para 1821, quando o voto não é mais separado em cada município, mas sim em caráter nacional. Homens livres de 25 anos, ou 21, para casados e militares, alfabetizados ou não, elegem representantes da corte portuguesa. O voto não era secreto e não tinha partidos. 3 anos depois, em 1824, e já independente, o país ganha sua primeira legislação eleitoral, para eleger a Assembleia que ajudou a definir a Constituição daquele ano. Em 1881, é promulgada a Lei Saraiva, de autoria do ministro José Antônio Saraiva. Ela traz a obrigatoriedade do título de eleitor e eleição direta para vários cargos. Só que rolava muita fraude nessa época, porque os processos eram bem falhos e sem grande fiscalização. A Era da República. Em 1891, data da Constituição Republicana, é instituído pela primeira vez o voto para presidente. Mas a eleição daquele ano, que elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca, foi indireta. E o período da República Velha, de 1889 a 1930, ficou conhecido por muita malandragem. Era a República do Café com Leite, com políticos paulistas e mineiros, se alternando no cargo, e a chamada eleição a bico de pena. Essa expressão é o método da época, com voto aberto, e não secreto, com o eleitor divulgando o candidato, para ser registrado pelo mesário. Aí tinha voto de gente morta, a mesma pessoa votando em várias sessões, voto alterado na hora da escrita, e o chamado cabresto, que era o controle de coronéis, e grandes figuras da época, que abusavam do poder, e usavam até ameaças, para comprar votos de cidades inteiras. Cabresto é aquele arreio de corda para controlar animais. Uma máquina de votar. Só em 1932, o voto para mulheres é liberado ainda de forma restrita e a Justiça Eleitoral é criada para organizar eleições. O Código Eleitoral desse ano dava margem para o uso de uma máquina de votar e Sócrates Puntel em 58 monta a primeira urna mecânica. Ela tinha 2 teclas e réguas para mostrar os cargos. A invenção é reconhecida, mas não chegou a ser usada. Aliás, nesse ano é instituída a urna de metal e madeira para guardar os votos. Depois, era usada uma urna de lona para fazer isso. Aliás, só em 1955 surge a primeira cédula eleitoral oficial, na eleição vencida por Juscelino Kubitschek com um funcionamento bizarro. Presidente e vice podiam ser de chapas separadas. Por conta dos períodos eleitorais de 1937 a 1945, que foi o Estado Novo de Getúlio Vargas, e de 1964 até 1985, com o regime militar, eleições diretas para cargos majoritários nacionais foram proibidas. No segundo caso, o Congresso chegou a ser dissolvido, e só 2 partidos foram permitidos por vários anos: a Arena e o MDB. O povo brasileiro exigiu o retorno do voto direto em 1983 e 84, o que demorou mais um pouco para acontecer. O início da tecnologia. O ano de 1986 marca uma revolução da tecnologia na política. É aí que começa o cadastramento único de eleitores, informatizando dados de 70 milhões de brasileiros. Com as fichinhas descentralizadas de antes, fraudes eram fáceis. Em 1988, temos eleições diretas novamente para algumas categorias municipais, e o voto para analfabetos é reinstituído. O voto ainda era completamente manual, a contagem era demorada e cheia de chance de dar errado. Aí a gente precisa ir até Brusque, interior de Santa Catarina. O juiz Carlos Prudêncio tinha um sonho de fazer a apuração dos votos de forma mais rápida.
Ele começou a pensar em usar uma novidade da época, o computador, mas recebeu um não do Tribunal Regional Eleitoral de lá. Mas ele tocou a ideia com a ajuda do irmão, dono de uma empresa de eletrônicos, e em 82, já fez uma contagem eletrônica de votos na região, sem testar em período eleitoral. Em 89 teve eleição presidencial, e no primeiro turno Brusque, virou destaque nacional por uma apuração registrada antes de todo o resto do Brasil. O motivo? Os votos foram feitos por um computador adaptado e um software inovador. Como o sistema não era oficial, o voto foi contado também pelo processo tradicional, e o resultado bateu. Nas eleições municipais de 90, outra seção de Brusque foi informatizada agora até com terminal para apuração. Representantes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foram Cidade dos Tecidos conferir o feito, mas o projeto não foi adiante. Mas quando começou para valer? Em 94, o TSE do ministro Sepúlveda Pertence estreou o processamento eletrônico dos resultados com recursos da Justiça Eleitoral. Essa rede, que nasceu antes da urna, é um dos fatores que ajuda na divulgação rápida dos vitoriosos. O nascimento da urna. Um ano depois, uma equipe de especialistas assume o projeto. Os escolhidos eram os ninjas, batizados pelo mistério do projeto e pela ascendência japonesa da maioria. Seus nomes são Paulo Nakaya, Oswaldo Imamura, Mauro Asioka, Antônio Marcondes e Giuseppe Janino. 3 deles eram técnicos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um analista da CTA, Centro Técnico da Aeronáutica, e um servidor do próprio TSE, o Giuseppe, que hoje é atual secretário de lá em Tecnologia de Eleições. Logo de cara, usar um PC estava fora de cogitação por não ser seguro e porque o brasileiro estava começando a ter a sua primeira máquina em casa. Aí nasceu o projeto do coletor eletrônico de voto, ou CEV, que foi rebatizado para um nome bem melhor que a urna eletrônica. Desde o começo ele já tinha características bem definidas. É um dispositivo que funciona de forma individual e combina tela, teclado e CPU numa só máquina. Precisa ser muito fácil de usar, e as teclas numéricas são parecidas com de um telefone. O primeiro modelo tinha teclado de membrana, depois substituído pelo de relevo. Em 1996, pela primeira vez o TSE usou a urna eletrônica. Foram 57 cidades com o equipamento para 200 mil eleitores, e desde já para votar em branco tinha tecla, mas para o nulo precisava colocar números, que não eram de nenhum candidato. Esse modelo de 96 era fabricado pela Unitec e tinha uma impressora acoplada que imprimia o voto, depois depositado em uma urna de plástico. Isso foi abolido em 98, voltou em 2002 e foi substituído em 2004 por um registro digital. Evoluindo o método. Aí em 2000, com novas eleições municipais, todo eleitor brasileiro passa a usar esse novo sistema, que ainda ganha suporte a fones de ouvido para deficientes auditivos. Em 2002, a urna Larga Virtuose passa a usar o Windows Ceará como sistema operacional. Em 2009, é que entrou uma modificação do Linux, feita diretamente por uma equipe do TSE. Em 2005, a urna foi usada em uma situação diferente. A do referendo que decidiu sobre o comércio de armas de fogo e munição, quando a proibição venceu. Em 2008, começa outra nova tecnologia, a da biometria, que logo passa a ser obrigatória. Já em 2010, a novidade é o voto em trânsito, para quem não está na sua zona eleitoral. A evolução mais recente é de 2018, com um aplicativo para smartphones, que substitui o título do eleitor. A urna atual foi remodelada em 2017 para ser mais moderna, funcional e modular, mas o visual novo está sendo implementado aos poucos. Ela tem uma estrutura simples, com uma bateria de 12 horas de duração para o caso de falta de luz, além de 2 memórias. E esse formato de voto tecnológico se espalhou, queira você goste ou não. Em 2014, foram cerca de 530 mil urnas usadas no Brasil, e são 23 países, e alguns estados norte-americanos, que usam um sistema parecido com o nosso em pleitos nacionais. E a segurança?
Casos de corrupção estão presentes desde a época do Império, mas o TSE garante que a urna eletrônica nunca foi invadida durante uma eleição e que o aparelho é inviolável nas condições atuais de segurança. De acordo com o órgão, softwares não autorizados resultam no bloqueio da urna, e o tribunal, inclusive, faz testes públicos de segurança para que equipes de especialistas tentem burlar a assinatura digital. Quem discorda é um pesquisador chamado Diego Aranha, que era da Universidade Estadual de Campinas. A equipe dele é a principal crítica do TSE há anos por vários motivos. O software proprietário, o termo de confidencialidade dos testes, o pouco tempo de acesso às urnas, falta de transparência, e por aí vai. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal negou o voto impresso como confirmação do eletrônico agora para 2018, o que já pouparia algumas críticas. Os responsáveis por descobrir falhas já tiveram acesso ao log de votos de um sistema e não descartam que é possível mudar resultados ou alterar textos na tela, com uma invasão bem grave executada em testes de 2017. O que falta é tempo para testar esses ataques nas condições que simulam as reais. Até agora, todas as vulnerabilidades encontradas em testes foram corrigidas pelos técnicos do TSE. Fake news sobre as urnas. Contudo, mesmo tendo sido uma opção promissora e ágil, ainda há quem desconfie da credibilidade e segura das urnas eletrônicas e dissemina informações falsas. Veja algumas fake news sobre urna facilmente fraudável. Existem boatos que o sistema da urna pode ser facilmente acessado e, portanto, fraudado. Mas não há provas de que já tenha ocorrido alguma fraude e o TSE garante a segurança do equipamento, pois foi desenvolvida para ser um equipamento isolado de rede. Por isso, não há qualquer comunicação com rede como Wi-Fi ou rede física. Foi criada na Venezuela. Fake news disseminada alegando que o sistema eleitoral brasileiro poderia ser fraudado pelo governo da Venezuela, pois a fabricante das urnas, Smartmatic, foi fundada nos Estados Unidos por venezuelanos. Ainda circulou a informação de que a empresa seria venezuelana, mas ela foi criada nos Estados Unidos e atualmente é britânica. Só 3 países utilizam a urna eletrônica. Em 2018, foi criada uma fake news alegando que apenas 3 países usam a urna eletrônica: Brasil, Cuba e Venezuela, o que seria uma alegação de que apenas ditadores a usariam para fraudes. O que foi desmentido. Países como Japão e Suíça, países com democracias consolidadas, por exemplo, também a utilizam. Nas eleições de 2018, muitos boatos foram disseminados sobre a votação. Alguns vídeos alegando que ao momento que se apertava o número 1, automaticamente, o 3 aparecia e o voto era computado para o candidato Fernando Haddad. Mas o TSE garantiu que os vídeos que circulavam nas redes eram falsos. O site do TSE criou uma plataforma chamada Iniciativa do TSE em parceria com diversos agentes para combater as fake news disseminadas e a desinformação. A iniciativa julga fatos de diversos tipos, e as urnas costumam ganhar destaque em época de eleições. Se você quiser saber mais informações sobre o assunto deste vídeo, acesse nosso blog, que estará na descrição deste vídeo. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo.